Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, a liturgia nos coloca no Evangelho uma parábola que mexe muito conosco, porque ela desmonta o nosso modo de pensar e nos faz penetrar um pouco de como funciona o coração do nosso Deus. É a chamada parábola dos trabalhadores da última hora. O certo seria ser chamada de a parábola dos trabalhadores de todas as horas, porque para o dono dessa vinha não importa se a pessoa vem no início da manhã, no meio da manhã, ao meio-dia ou no final do dia. O que importa é que a pessoa venha trabalhar na vinha, aceite esse convite e as condições para poder trabalhar ali. É uma parábola que nos faz pensar, porque a gente, olhando do lado dos trabalhadores, parece realmente que há uma injustiça cometida. Porque o Senhor havia tratado de dar o pagamento para cada um dos seus operários. E ao final do dia, quando ele chama as pessoas para receberem, ele começa a pagar os que chegaram por último. Já é algo bastante estranho, porque o certo pareceria começar a pagar por aqueles que chegaram primeiro, mas ele começa pelos últimos. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. E ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. E o Senhor diz: Eu quero dar a este último o mesmo que eu dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou você está com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, o Senhor diz que Ele é livre para dar o mesmo pagamento àquele que trabalhou só 1 hora. Portanto, esse Evangelho nos faz pensar e nos faz ver que muitas vezes nós temos essa mesma atitude dos trabalhadores que chegaram à frente e achamos que nós merecemos mais, porque nós trabalhamos mais, porque nós nos dedicamos mais que os outros. E qual é o problema disso? É a gente ficar comparando-se com as outras pessoas. Esse é o erro. Não devemos nos comparar, devemos fazer aquilo que nos foi combinado e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos dá. E se Ele tem os seus motivos para dar a outra pessoa o mesmo ou até mais do que deu a mim, Ele tem os seus motivos. A primeira leitura nos ajuda a compreender o Evangelho quando o profeta Isaías diz, falando em nome do Senhor: Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, meus caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Os meus caminhos estão tão acima dos vossos caminhos e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra.
Ou seja, o Senhor, na sua liberalidade, na sua sabedoria, Ele sabe e comanda tudo. Muitas vezes nós não vamos entender aquilo que Ele está fazendo, o porquê as coisas estão acontecendo dessa forma. Mas o Senhor, no seu amor, na sua bondade, Ele é livre. E a segunda leitura de São Paulo aos Filipenses, Paulo assume também essa mesma atitude de liberdade. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Então Paulo conclui, só uma coisa importa, viver à altura do Evangelho de Cristo. Então vamos pedir ao Senhor nesse domingo que Ele nos dê essa mesma liberdade, que Ele nos faça viver sem ficar nos comparando e nos achando melhor do que ninguém, porque não somos, e que nós agradeçamos porque o Senhor teve para conosco essa atitude. Nós muitas vezes nos comparamos com os trabalhadores que chegaram no início do dia. Mas talvez, na verdade, nós somos os trabalhadores da última hora. Fizemos e fazemos tão pouco pelo Senhor, pelo bem dos outros. Mas mesmo assim, o Senhor nos ama e nos abençoa. Então, muita gratidão hoje e anunciemos essa palavra, que o Senhor trata a todos por igual. Ele ama a todos, sejam bons, sejam maus, sejam grandes trabalhadores ou não, porque o amor dele não depende daquilo que a gente faz. Peçamos a sua bênção. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.